Somos o mesmo. A palavra já nos ensina isso, que somos novas criaturas, que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? O texto de Gênesis, capítulo 1, verso 3, e o texto de Gênesis 2, 18, nos lembram claramente o início de tudo. E é aqui que se divide a pregação desta tarde. No capítulo 1, vamos ver Deus fazendo tudo para o homem. Céus, terra, água, mar, tudo, animais, para que o homem a domine, né? E ele começa com esse texto. Deus disse, haja luz e houve luz, e a partir daí, tudo vai sendo criado. E a gente dá uma pulada rápida para Gênesis 2, 18, por favor, Nildo. Então o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que seja semelhante, ou uma ajudadora em algumas versões. E aqui é o balizador desse texto dessa tarde. Nós vamos usar essas duas bases bíblicas, não apenas observando parte do versículo que lemos, mas principalmente onde o texto começa a nos mostrar que no capítulo 1, Deus só cita sobre ele e as coisas que ele estava fazendo para o homem. E a partir do capítulo 2, Deus faz Adão, e a partir daí, Deus passa a ser Deus do homem. E o texto vai nesse sentido, nos levando a pensar, e a primeira pergunta que vem, qual a diferença desse Deus antes da criação do homem e esse Deus depois da criação? Deus, no capítulo 1, se resume ao Deus das coisas, onde ele faz tudo, onde o texto inicial diz, e haja luz e tudo foi formado, no primeiro capítulo. Já o homem ainda não existia, temos apenas as coisas sendo criadas por Deus, coisas que foram criadas de forma perfeita para servir ao homem. Deus disse para Adão que ele deveria dominar a terra, governar, e tudo foi criado para o homem. Já no segundo capítulo, como dissemos, o homem aparece na história, e por esse motivo agora Deus pode ser chamado de Senhor Deus. Por enquanto o homem não existia, Deus era Deus. Mas a partir do momento que o homem existe, Deus é o Senhor dele, do homem. Ou seja, o homem foi criado para ter um Senhor. Ter um Senhor significa ter alguém que provê, cuida e determina princípios. O homem não foi criado para viver como quer, nem para seguir as suas vontades, seus próprios desejos, mas sim para viver a vontade desse Senhor Deus. E para que o homem entenda agora que ele tem um Senhor sobre a sua vida, ele tem que se submeter à vontade de Deus. Deus quer que entendamos isso, e a gente vai começar em cima do texto entendendo Abraão. O pastor Jorge pegou pela manhã, hoje, a obediência de Abraão, como Abraão vai ao monte para sacrificar um cordeiro, no momento principal do sacrifício, Deus disse que o cordeiro seria o seu filho. Abraão não titubeia, obedece, entendendo que Deus estava no controle de tudo, entendendo a vontade de Deus. Até o pastor Jorge cogitou pela manhã e disse, como é isso? Abraão esperou tanto por um milagre, esperou tanto por um filho,
E na hora que esse filho chega, que a família se encontra bem, Deus diz a ele: sacrifica o teu filho. Deus quer ver a nossa obediência. Deus quer ver o que somos capazes de fazer por Ele. Pois entendemos que Ele já fez tudo por mim e por você. Não é o caso de Abraão, mas era o nosso caso hoje. E Abraão, como eu disse, obedece pela manhã, na hora de sacrificar. E agora Deus dá a Abraão, aqui Isaac ainda não tinha nascido. Deus pega Abraão e diz: Abraão, quando habitava na terra do Ur dos Caldeus, ele não precisava se preocupar com nada, pois essa terra era boa, dava a ele tudo o que ele queria. Ou seja, Abraão não tinha como Deus como provedor, pois a terra dava tudo a ele. Deus já tinha abençoado, né? E a terra provia de tudo, todas as suas necessidades ele tirava da terra. Então, até esse momento, Abraão não via Deus como Senhor de sua vida, como provedor, porque ele dependia da terra, não de Deus. E a reflexão vem para as nossas vidas hoje. Será que muitas vezes eu e você não temos nos esquecido disso? De quem o Senhor é e deve ser nas nossas vidas? Não só o Salvador, como eu gosto sempre de lembrar, né? Lembrar que Jesus é o nosso Salvador é fácil, porque a gente lembra de onde a gente estava e de onde Ele nos tirou. Mas lembrar de Deus como provedor das nossas vidas em tudo, nós nos esquecemos. Nós trabalhamos, nós suamos a camisa para ter nosso sustento, nosso trabalho, e parece que tudo isso que temos, a gente se esquece que foi Deus que nos deu. Foi Deus que nos deu tudo. Ah, pastor, mas eu estudei, eu passei no concurso. Amém. Mas quem te deu a inteligência? Quem te deu a inteligência para você passar nesse concurso? Não é? E por aí vai. E a gente vai se esquecendo disso. Vai se esquecendo daquelas bênçãos que às vezes parecem tão ínfimas, tão pequenas. E a gente só pensa aqui e agora, na terra, a minha zona de conforto. E começa aquela velha história. Deus é o meu Senhor, mas eu tenho as minhas prioridades. Não são as prioridades de Deus na minha vida, mas são as minhas prioridades para mim. Deus tem que atender. Não é assim que acontece, irmãos, infelizmente. E o texto continua nos lembrando que ele pega Abraão, tira ele de uma terra que tinha tudo e leva ele para um deserto. Tira Abraão de uma terra que tinha tudo, água, né? Leite, mel, todas as coisas que ele precisava, a terra provia. E agora parece que Deus vai complicar um negócio para a vida de Abraão. Disse: vou tirar tudo isso que tem sido tua provisão, para você, Abraão, a entender que eu sou a provisão na tua vida. E que Deus seja, irmãos, a provisão de cada um de nós todos os dias, em tudo. Quantas e quantas vezes nós temos nos esquecido disso? Mas Deus se apresenta para Abraão, ordena para que ele saísse da terra de Ur, daquela terra provedora, da terra boa, para que fosse uma terra que Deus ainda mostraria a ele no futuro. Ou seja, Deus não revela o caminho, nem revelou para onde iria mandar Abraão.
Apenas Deus disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão vai e obedece. Já pensou se Deus chegasse para mim e para você hoje? Vou te tirar de onde tu estás. Vou tirar você da tua zona de conforto. Que é fácil. Eu tenho tudo no meu controle. Eu tenho meu emprego, tenho minha casa. Às vezes nós temos nosso carro, não é? Deus não é contra você ter nada disso. A gente sempre lembra disso. Mas Deus quer entender e quer ver qual disposto nós estamos de fazermos a vontade dEle. Deus não nos salvou, irmãos, tão somente para fazermos o que nós queríamos. Sempre gosto de lembrar que Deus não é gênio da lâmpada. Eu sempre gosto de lembrar isso. Porque parece que Ele está sempre à disposição. Está tudo bem? Tranquilo. Parece que a gente se esquece até que Deus existe. Quando os calos começam a ser apertados. Quando as naturezas parece que estão tudo contra a gente. Está tudo dando errado. Eita! Tem um Deus que pode me ajudar. Vou lá fazer o pedido. Vou lá fazer minha oração. Vou lá fazer o meu jejum. É muito fácil. Esse Deus que tem sido pregado aí para algumas pessoas erroneamente. Pessoas têm tido o desprover de pegar e dar às pessoas o que elas querem ouvir. Mas a palavra de Deus, a palavra que eu tenho aprendido, a palavra em que nós temos buscado, não nos ensina nada disso. Nos ensina que, apesar das lutas, apesar das tempestades, apesar que tudo que possa se levantar contra as nossas vidas, Deus nos diz que estaria conosco. Quais dias da semana? Eu acho que a igreja está dormindo. Quais dias? Todos os dias, irmãos. Sempre, eternamente. Ele está comigo, quer que esteja bem, quer que o mar esteja calmo, quer que o mar esteja bravio, Ele está conosco. A palavra sempre nos lembra que Deus é o nosso Criador, que Ele é Senhor das nossas vidas, e que, por tudo isso, não é que Ele queira que eu e você passamos por momentos difíceis, mas Ele quer nos provar para nos colocar em patamares mais elevados. Amém? Vocês creem nisso? Amém. Porque Deus não revela o lugar nem o caminho. Ele nunca vai levar ou nos dizer para onde iremos. Porque Ele quer ver a minha e a sua dependência a Ele. Ele quer ver o quanto estamos dispostos a sacrificarmos pela vontade dEle, não a nossa. A nossa é fácil. Mas muitas vezes, Ele também vai atender às nossas solicitações. E Ele sempre nos abençoa bem mais do que eu peço, bem mais do que merecemos. Nós temos que sempre nos lembrar, irmãos. Parece que às vezes também isso apaga de quem nós éramos. Quem era você antes de conhecer o Senhor? Da onde o Senhor te tirou e aonde você está hoje? Coisas vão faltar? Vão, faltam para todos nós. Faltam para todos nós. Eu me lembro no começo da caminhada, acho que 1 ano, 2 de casado, eu nem me lembro quanto. Tinha dias que nós saímos de casa, eu nem sonhava de ser pastor um dia. Tímido, mal falava. Hoje a minha esposa diz que eu falo mais do que ela. Então é complicado. Mas é assim que Deus faz. Que um dia saindo de casa, minha esposa diz: amor, acabou tudo.
no armário. Tem nada. E eu também não tinha dinheiro. Mas, tranquilamente, cheguei para ela e disse, o Senhor vai prover. E criei naquilo. Não falei com ninguém, não pedi ajuda a ninguém e fomos trabalhar. Quando chegamos à noite, minha irmã liga. Não falamos com ninguém, mas falamos com Deus. Falamos com quem tínhamos com que falar. O Senhor sabia das nossas necessidades. A minha irmã liga, Zé. Ela me chama de Zé. Olha, eu fui fazer uma feira, mas comprei tanta coisa, comprei coisa que eu já tinha em casa. Está sobrando um bocado de coisa, tem um bocado de coisa repetida. Eu mando a Jesus. Manda. E ele proveu. Não falamos com ninguém. E o Senhor proveu. O Senhor sempre irá nos provermos. Em tudo. Se formos falar das coisas que Deus permite, ou permitiu passarmos, e que continuamos passando no dia a dia, às vezes eu digo assim, Senhor, o Senhor está pensando que eu sou super-herói. Mas eu não sou. Dói, pesa. Mas a palavra também nos ensina que nada daquilo que Ele coloca sobre os nossos ombros, quando Ele coloca, quando Ele permite, é que Ele sabe que eu e você somos capazes de suportar. É que Ele sabe que pode tirar mais um caldinho daquela espremida do limão. Porque Ele sabe aonde está nosso coração. Sou perfeito? Não, falho. Falho como pai, falho como marido, às vezes com minha esposa. Mas o Senhor conhece o meu coração. E eu peço perdão todas as vezes que falho. Mas é da nossa natureza isso. Não fico feliz de dizer que falho. Mas o Senhor sabe quanto eu falho. E eu peço sempre a Ele, Senhor, me dê força para ser um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor. Para que as pessoas possam ver em mim, não aquilo que eu não sou, mas ver o que o Senhor é na minha vida. E é dessa forma que Deus age para conosco. E de igual forma Deus faz com a vida de Abraão. E Ele leva Abraão para o deserto. Terra que Ele não diz para onde Abraão vai. E o texto nos lembra, por que Deus faz essas coisas? Mas ir para um lugar que você não sabe onde é, você terá que fazer o caminho de quem chamou. Não é assim? Se chamar qualquer um, dizer assim, vamos para tal lugar, o cara já fica traçando a rota. O melhor caminho aqui e tal, tem esse desvio, tem essa estrada que é melhor. Você traça a rota. Mas quando o Senhor nos chama, Ele não diz para onde você vai. Então você vai depender até da rota, até do caminho que Ele quer que cada um de nós passemos. Para ter Deus como o Senhor, o caminho, o nosso caminho, é o dele. Lembra como eu estava falando no início? Deus nos chama e a gente começa a colocar coisas na frente. Senhor, deixa eu fazer uma faculdade. Senhor, deixa eu casar. Um emprego, isso e aquilo. E vai protelando o que Deus tem para as nossas vidas. Tantas vezes erramos, porque priorizamos o caminho que achamos que é o melhor. E nos esquecemos de uma palavra tão simples, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita, agradável. Independente do momento que você estiver passando. Mas Deus chamá-lo. Lembre que a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
Pode não ser aquilo que você queria. Pode não ser aquele planejamento que você tinha. Mas se Deus planejou, vai ser o melhor para você. E você vai dar glórias a Ele posteriormente. Para onde Deus queria enviar Abraão? Para a terra de Canaã, que era na época um deserto. Nos tempos de Moisés, Josué e Caleb, Canaã era conhecido como uma terra boa, terra que manava leite e mel. Mas nos tempos de Abraão, a situação era outra. Canaã era um deserto e lá pessoas estavam morrendo de fome. Para aí, volta no tempo de novo. Você está numa terra boa, que tem tudo, água, mel, tudo. Deus pega, tira para um lugar que eu te mostrarei, você não sabe para onde vai, chega lá, um deserto. Deserto, lugar de provação. Deserto, lugar de aprendizado. Deserto, lugar de dependência. E você não vai depender de você. Mas você vai depender daquele que no capítulo 1 criou todas as coisas para você. Você vai depender daquele que disse, eis que faço todas as coisas, e tudo que eu fiz é bom. E tudo isso é para que você, homem, domine. Mas entra o pecado. O pecado vem para atrapalhar tudo isso. Mas nem tudo que está sendo contado como terra boa. E coisas boas hoje significa que foi assim no passado. Deus tirou Abraão da terra boa, da terra frutífera, queria ele no deserto, ou seja, tirou ele do conforto para enviar um lugar de preocupação, um lugar seco, um lugar de provação. Mas Deus nunca irá nos desamparar. Deus nunca desampara os seus. Deus nunca vai nos deixar sozinho nesse deserto. Deus sempre, quando chama alguém, e vai tirar você do conforto, vai mandar essa pessoa para um lugar de provação. O motivo é simples. Nos confortos, as pessoas dependem do lugar, dependem das coisas, dependem até de outras pessoas que estão ao seu redor. Quando você está no deserto, você só depende de Deus. Quando você está no deserto, você só depende de Deus. Será que para isso não traz uma reflexão para que eu e você, apesar de estarmos bem acomodados, apesar de estarmos em lugares bons, possamos viver como se estivéssemos no deserto? Porque aí passaríamos, apesar de todas as coisas que temos, confiarmos unicamente no nosso provedor, no nosso Senhor. Porque o Senhor, Deus, quer. O que é que Ele quer de mim? O que é que Ele quer de você? Primeiramente, Ele nos chama como ainda éramos pecadores. Primeiramente, Ele nos chama numa hora que ninguém apostaria na sua vida ou na minha. Você lembra dos discípulos? Pessoas rudes, muitos analfabetos, pescadores, homens não letrados, e Deus os faz discípulos. Mesmo com os 3 anos que eles passam com Ele, muitos não estavam preparados ainda. Mas depois que Deus e Jesus é crucificado, é morto, e essas pessoas veem Ele ressuscitado, passa a ter uma nova perspectiva de vida daqueles homens. E eu vi um textinho essa semana no Instagram, onde
uma pessoa dizia assim: Deus chama pescadores para ser pescadores de homem. Pescadores, quando pescam os peixes, tiram o peixe da vida para a morte. Os peixes morrem. Jesus nos chama para ser pescadores de homens. Como nós pescamos esses homens, nós tiramos ele da morte para a vida. E uma vida que não é só aqui, não é só agora, mas uma vida que é eterna. Ele é absoluto, Ele é abençoador, Ele provê, mesmo no deserto, no lugar seco, na terra que as pessoas estão morrendo de fome, o homem, com Deus, pode prosperar, porque tudo o que ele precisa não virá do lugar, mas sim do Senhor Deus, que o colocou no lugar. Entenderam? Quando eu estou no deserto, a minha provisão não vem do lugar, porque não tem nada, só terra seca. Mas virá daquele que me colocou no lugar. Mas será que eu e você estamos dispostos a ir nesse lugar quando Deus nos chamar? Será que estamos dispostos a fazermos verdadeiramente a vontade de Deus? É muito bom estar cultuando ao Senhor, lugar refrigerado, tudo tranquilo, água, luz, salinha para os nossos filhos. Mas como é que está o seu coração? Como está a sua dependência para com o Senhor? Muitas pessoas estão se preocupando com a terra e com as coisas, mas não estão se preocupando em estar no propósito do Senhor Deus. Ele sim é abençoador, o provedor, e não importa o lugar onde você estiver, mesmo que tudo aparentemente esteja contrário ao que você está vendo, Deus pode fazer um oásis no teu deserto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nós possamos ter esse entendimento, que independente de onde estivermos, Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o provedor de tudo que temos, irmão, tudo. Não é só o teu dízimo, é a tua vida. Todas as tuas necessidades, o Senhor atende. Mas Ele também, em contrapartida, quer ver aonde está a nossa disposição de servi-lo e obedecê-lo. Que Deus nos abençoe. André, só lembrando, nossa igreja, como diz a pastora Josineide, é uma igreja viva. Toda semana, todos os dias praticamente temos atividade. Segunda-feira, às 15 horas, Débora se reúne aqui no prédio anexo. Terça-feira, venha com sua família. Terça da família, sala para os homens, mulheres, juniores, adolescentes, jovens, venha, participe. Você novo convertido, temos aula online na segunda-feira à noite e aula, o ponto está aqui falando no meu ouvido, né? Aula na segunda-feira à noite, online, e no domingo pela manhã, às 8h30, também tem classe de crescimento cristão. Então, participem. Quarta-feira, guerreiro de oração presencial. Segunda, terça, quinta e sexta, guerreiro de oração pelo WhatsApp. Qualquer dúvida, para entrar no grupo e falar com a irmã Marilene, está ali, acredito que seja uma das administradoras, pastor Hélio, e todos possam participar. Que Deus nos abençoe. Só um recado aqui que o ponto lembrou.